ali a questão também mais ampla, que não é só relativa a sintoma, e eu tô falando isso desde a primeira aula, né? Então, muito cuidado. Muito cuidado também, porque os pacientes vão chegar pedindo as coisas. Vão chegar pedindo o diagnóstico. Bom, onde que o psicodiagnóstico ocorre normalmente? Clínicas, consultórios psicológicos, né? Normalmente, ou a pessoa vem atrás de um psicodiagnóstico, ou a pessoa vem de um encaminhamento, né? Pode ser um encaminhamento psiquiátrico, pode ser um encaminhamento jurídico, pode ser um encaminhamento de uma instituição escolar, etc. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês que ajuda muito. Quando o paciente ele vier de um encaminhamento psiquiátrico, se tiver lá no carimbo o contato do psiquiatra, manda mensagem perguntando qual é o CID, né? Qual é o CID, qual é a visualização que ele tem clínica da pessoa, né? Porque às vezes não rola isso, às vezes no encaminhamento, como eu falei, vem só dizendo lá para atendimento psicológico e mais nada. Então perguntem, né? E aí a gente vai direcionar os objetivos conforme for a demanda. Então, se o atendido veio por encaminhamento, qual é o objetivo do solicitante? E aí casa muito com o que a Camila falou e que o texto também fala, que nós precisamos estar em contato direto com os outros profissionais, né, que atenderam essa pessoa, para entender qual é o objetivo da solicitação. Mesmo que aquela pessoa que enviou, que encaminhou para o psicólogo nunca mais vai ver aquela outra que foi encaminhada, não interessa, você precisa entender o que direcionou aquele especialista a mandar a pessoa para um psicólogo, né? Quais são os objetivos dele, né? Seja qual instituição for, seja o médico que foi. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender como que essa pessoa chegou a essa decisão, né? Tem um motivo, tem um objetivo, tem algo que ela percebeu aí. E segundo, para esclarecer o que o solicitante espera, né? Se o solicitante for, por exemplo, uma instituição jurídica que espera ali, o que ela está esperando? Quais os objetivos e o que ela espera receber em troca? De volta, não em troca. Agora, se a pessoa que buscou o psicodiagnóstico for a própria pessoa, né? Qual é a queixa principal dele? É aquela famosa pergunta do começo da psicoterapia. O que te traz aqui? Em que eu posso te ajudar? Por que procurou o serviço? Né? Essas perguntas aí que engatilhadas vão te trazer a demanda principal, ou talvez não, às vezes a demanda principal exige, gente, tem muita gente que chega em consultório querendo se conhecer. Eu vim, já peguei umas 3 pessoas assim, eu vim procurar psicoterapia porque eu queria me conhecer, e essa é a resposta, a primeira resposta que a pessoa dá. Só que ali na conversa mais profunda com a pessoa, ali na primeira sessão, você vai descobrir que não é bem assim. Esse não é o motivo real pelo qual a pessoa foi buscar. Então, é entender que a queixa principal nem sempre é aquilo que o paciente traz como primeiro ali. A gente precisa estar em consonância, observando profundamente os aspectos. Pois é, Yasmin, tem muita gente que chega no consultório falando falando isso aí, falando que quer se conhecer, que tal. Aí você vai conversando com a pessoa, no meio do caminho a pessoa fala que ela está em processo de separação com o marido, que ela descobriu que o marido traiu ela, ou então que o filho está saindo de casa, e aí você fala, eu acho que não é bem assim, não é por aí a história, né? Retornando às definições... e projeção, identificação aí. Retomando as definições, o psicodiagnóstico é um processo, não sei se deu para entender aqui a linha que eu fiz até um degradê de cores, gente, mas se não deu para entender, vamos lá. É um processo que visa um levantamento prévio de hipóteses que podem ou não ser confirmadas, estejam preparados para desconfirmar as coisas que você tinha pensado no começo, né? É limitada no tempo, gente. O psicodiagnóstico não é psicoterapia, tá? Psicoterapia, dependendo da abordagem, dependendo da forma, né?
não tem limitação de tempo. Você não tem como dizer para a pessoa que ela vai precisar de 30 sessões. Mas o psicodiagnóstico não. O psicodiagnóstico tem tempo limitado, tá? Com base aí no que você observou, com base nos objetivos, com base nas aplicações que você vai realizar, tem uma limitação. Não dura, sei lá... eu acho que foi a Jurema Cunha, inclusive, que colocou que o psicodiagnóstico dura, assim, no máximo umas 12 sessões. E 12 sessões já é bastante tempo, né? 3 meses para elaborar um psicodiagnóstico. Aí, gente, vocês percebem, né? Porque a Jurema Cunha, ela fala que para você elaborar um psicodiagnóstico são de 5 a 12 sessões. Aí vocês percebem a maldade e a ineficiência de profissionais que fazem diagnóstico em uma sessão. Porque percebam que é um processo amplo. Gente, precisa de observação, precisa de anamnese, precisa de entrevista inicial, talvez precisa de umas 2 ou 3 sessões só entrevistando a pessoa. Precisa de saber se você vai aplicar instrumento ou não, ver se vai aplicar. Se não deu certo esse instrumento, aplica mais um, aplica 3, um em cada dia diferente, né? Aí, concatenando com a história de vida da pessoa, aí sim você elabora ali talvez uma resposta. E olhem bem e percebam bem que é o talvez, né? Então vocês percebem o quanto é injusto algo que é feito em uma vez só, em uma sessão só, com um teste só. Aplicou e é isso aqui que deu e pronto. É isto que você tem. Minha gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então é um processo amplo, tá? Não pode ser feito de qualquer jeito. E serve para propor soluções e decisões. É claro, né, gente? Falando de serviços para outras instituições, a gente fala de uma limitação ainda maior com relação às técnicas e procedimentos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente faz as coisas de qualquer jeito, ou então faz as coisas tudo correndo em cima, nem leu nada. Ah, porque não tem tempo para aplicar. Então, meu querido, vamos colocar aí para refletir sobre isso, vamos pensar, vamos protestar, ó. Mas é super difícil, né, a gente falar, exemplo, teste de trânsito, psicodiagnóstico feito para o trânsito, né, para a obtenção de CNH. A forma que muitas vezes esses testes, esse psicodiagnóstico é executado, que na realidade nem é um psicodiagnóstico, né, é uma avaliação psicológica rapidíssima, não tem ali uma reflexão nenhuma sobre o que está sendo elaborado. Não tem uma devolutiva, gente. Quantos de vocês, eu tava falando sobre isso com a turma de AP1 semana passada. Quantos de vocês receberam o porquê vocês, se vocês não tiverem passado ou vocês tiverem passado, quantos de vocês receberam as respostas de como que eles chegaram a esse resultado, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas levam a psicologia de qualquer jeito, né? Acham que a psicologia é só um testezinho lá que se aplica e acabou. Porque não existe uma devolutiva mesmo. Não existe uma explicação. Você nem sabe como que funciona o teste. Você nem faz ideia de como a pessoa chegou naquele resultado. É por isso que é importante a gente conseguir planejar a nossa devolutiva. É na devolutiva que você vai dar para a pessoa talvez as respostas que ela está esperando, que você vai conseguir de alguma forma aliviar um sofrimento inicial daquela pessoa, né, de buscar o que ela tem, o que está acontecendo comigo, o que pode ser, o que eu preciso fazer. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Professora, Oi. Eu queria só comentar que sobre a questão que a senhora está falando, teve uma passagem no texto da Jurema que me chamou a atenção sobre a responsabilidade do psicólogo, lá quando ela vai destrinchar, né, que profissional pode fazer cada diagnóstico, psicodiagnóstico específico. Aí lá no último parágrafo ela diz assim: a definição mais explícita dos casos cujo diagnóstico deve ser da responsabilidade do psicólogo pelos membros da sociedade em geral vai depender essencialmente da atuação profissional do psicólogo e da adequabilidade das respostas que puder das necessidades reais do mercado. Sua identidade se associa, portanto, à qualidade do seu desempenho. Então, eu acho que ele jogou bastante assim a responsabilidade para o psicólogo, tipo, do exercício profissional dele em relação a responsabilidade que ele tem que ter mesmo com o procedimento e com cada
diagnóstico ele vai realizar. Uhum. Infelizmente, a gente percebe que a gente é muito pouco valorizado quanto às nossas práticas, né? Mas percebam aí que existe uma fundamentalidade, isso existe, eu não sei, mas existe aí uma imponência do trabalho do psicólogo com relação ao direcionamento que vai ser tomado na vida daquela pessoa, né, com relação à palavra que você dá, com relação à intervenção que vai ser tomada, principalmente se você estiver trabalhando em uma equipe multiprofissional, gente. Dentro de uma equipe multiprofissional, se não tiver um médico, muitas vezes o psicólogo é o ponto de referência ali para dizer que decisões devem ser tomadas a respeito daquele paciente ou não. Exemplo com a questão de internação, né, com hospitais aí que trabalham com internação psiquiátrica, infelizmente isso ainda precisa ser revisto de muitos ângulos. Mas muitas vezes quem vai dar ali o veredito do que vai ser feito, de para onde aquela pessoa vai ser encaminhada, ou seja, a vida da pessoa tá ali na sua mão, né? O que vai, ou então, às vezes, nem precisa ser com relação à institucionalização, mas a pessoa que te procura mesmo, a palavra que você vai dar para ela vai dar um direcionamento para a vida dela, o que ela vai fazer dali em diante, agora que ela recebeu isso aí, que você liberou para ela, agora que ela recebeu esse diagnóstico, né? Então, sim, é se preparar extremamente. Às vezes a gente trabalha e não percebe a importância e não percebe o quanto de poder, entre aspas, tem nas suas mãos de mudar, né? De mudar a vida de uma pessoa, de mudar a forma que ela se vê. Gente, não precisa de muita coisa para que a pessoa saia dali mal. Não precisa. Eu não sei se eu já dei esse exemplo para vocês de novo. Mas eu já ouvi casos, né? Já tive pacientes que chegaram no consultório falando que tinha borderline simplesmente porque a psicóloga falou na primeira ação, ela só falou assim, me parece muito com borderline. Só precisou disso. Só. Não precisou de diagnóstico, não precisou. Aí o que a pessoa fez? Ela foi lá, procurou no Google, borderline, olhou todos os sintomas e falou, tenho esse aqui. E levou a vida dela e foi falando para todo mundo que provavelmente ela tinha borderline, porque a psicóloga soltou sem querer que parecia com borderline, né? Então percebam o poder aí que está nas mãos de vocês com relação à vida, a responsabilidade que a gente precisa ter na hora de falar, de aplicar instrumentos, de dar uma devolutiva, de soltar coisas. E aí eu peguei esses objetivos aqui do texto mesmo da Jurema. Eu não vou mentir pra vocês não, porque eu tava com preguiça de botar cada um em um quadradinho. Eu ia ter que fazer umas 3 páginas com cada quadradinho. Aí eu falei, eu vou botar em um só, que aí fica mais fácil. Mas o slide tá bonitinho, viu, gente? Vocês não podem reclamar disso, que o slide tá fofinho. Fiz com carinho. Então tem alguns objetivos a que o psicodiagnóstico serve. O primeiro dele é uma classificação simples, né? Para você saber se a pessoa tem ansiedade ou não, tem depressão ou não, tem síndrome do pânico ou não, que aí você vai comparar com a média das outras pessoas, né? Para ver se ela tá num limite superior, num limite inferior, e aí para você conseguir classificá-la de alguma forma. Descrever, né? Que tem uma diferença. A classificação é só para você saber se tem ou não. A descrição não. A descrição você vai olhar também para as potencialidades da pessoa, o que ela precisa trabalhar naquele momento, o que ela não precisa trabalhar e etc. A classificação nosológica, você vai testar as hipóteses que você teve no início ali daquela conversa inicial, né? Você olhando, ouvindo a pessoa falar, você percebeu que talvez tenha um indicativo aí de alguma questão neurológica, de algum transtorno neurológico, e aí você vai aplicar testes para testar ou não as suas hipóteses e usar essas hipóteses como critérios para dar a devolutiva. O diagnóstico diferencial já existe uma patologia, tá? Tem uma patologia.
Aí você vai investigar se é coerente aquela patologia que foi dada para a pessoa, se é coerente ou não com o que você vai avaliar, né? Diferencial, talvez para encontrar outra alternativa, talvez para ver se não houve um erro aí no diagnóstico, né? E direcionar a pessoa para outra coisa. A avaliação compreensiva, você não vai falar só da questão cognitiva, você não vai falar só da questão comportamental, você também vai falar de questão, olha aí a gente vai para umas questões que são mais para o lado das abordagens mais abertas, né? Psicanálise, fenomenologia, etc. Vai falar de sistema de defesa, vai falar de insight, insight é um negócio bastante usado na Gestalt também. Vai falar de ego, vai falar de personalidade, de aspectos intrínsecos à pessoa, para além das questões cognitivas, neurológicas e psicometricamente testáveis, né? Gente, alguma dúvida aqui com relação a esses objetivos? Não? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Vocês estão prestando atenção na vida? Sim. Qualquer dúvida, por favor, me avise. Eu vou ficar perguntando toda hora se vocês estão aqui pra ver se... gente, o que vocês preferem? Tá pra acabar. Vocês querem acabar logo? Eu sempre vou dar essa alternativa. Ou vocês querem um intervalinho aí e depois a gente continua? Ninguém? Se tá pra acabar, eu prefiro seguir até acabar. Eu vou olhar aqui se tá pra acabar. Menino, tá assim, ó. Só tem mais três slidezinhos. Então, vamos lá. Vamos embora. Tá, aí beleza, né? Temos esses objetivos e temos mais 4. Temos o entendimento dinâmico, né? Que vocês percebem que as coisas, elas ocorrem em níveis, né? Então, a avaliação compreensiva, ela já fala de personalidade, né? Fala de aspectos que não são testáveis psicometricamente. Aí, no entendimento dinâmico, você vai juntar as duas coisas, né? Você vai, inclusive, tentar supor coisas através de observação, através de técnicas mais clínicas, né? Então, a gente vai juntar o comportamental com a personalidade e vai tentar focar através disso aí qual a intervenção que deve ser tomada. Prevenção, né? Isso acontece bastante em pessoas que estão institucionalizadas. Você vai realizar um psicodiagnóstico para ver se aquela pessoa ali, ou então se a pessoa já tem um histórico, se a pessoa é encaminhada para você pelo psiquiatra com um histórico ali já de talvez tentativa de suicídio, de tentativa de outras formas de machucar outras pessoas ou a si mesmo, automutilação, etc. Aí você vai realizar um psicodiagnóstico para prever situações, para ver se aquela pessoa ainda está em um alto risco, de se machucar ou de machucar outras pessoas ao seu redor. Então, é preventivo. Você vai realizar antes que aconteça algo, para ver se aquela pessoa está sobre uma situação estressora, para ver se aquela pessoa, de alguma forma, vai prejudicar a si mesmo e a outros. Prognóstico, né? O prognóstico é para dizer mais ou menos para onde que vai, o que pode acontecer, o que pode ser feito naquela situação. E quando é destinado ao jurídico, né, a perícia forense, para falar, por exemplo, se a pessoa pode ou não ser liberada para o convívio em sociedade, se a pessoa vai ter progressão de pena ou não, então pode ser direcionado. Agora, me resta uma dúvida e eu vou pesquisar sobre isso. Eu acredito, não, me resta uma dúvida não, que eu acho que algum tempo atrás eles pedem... O Tribunal de Justiça, normalmente, ele abre o edital, né, para cadastros de psicólogos e de psicólogas, né, para exercer esse serviço aqui para o Tribunal de Justiça. Eu não sei se é assim que acontece sempre, preciso me informar mais. Mas, normalmente, eles abrem o edital para a gente se inscrever,
né? Aí, normalmente, eles têm lá uns requisitos, né? A pessoa tem que ter tantos anos de experiência. Às vezes, eles pedem especialização em avaliação psicológica ou outras coisas. Experiências na área, inclusive, não só na área de trabalho em geral, mas como na área desse diagnóstico clínico e outras coisas. Quem é que pode realizar um psicodiagnóstico? É só o psicólogo que pode realizar? Não. Outros profissionais podem realizar um psicodiagnóstico. Um psiquiatra pode realizar um psicodiagnóstico. Neurologista pode realizar um psicodiagnóstico. Psicanalista também. Porém, só quem pode usar instrumentos e testes que são privativos é o psicólogo. Então, beleza, você pode realizar um psicodiagnóstico sem tocar em testes e outros instrumentos privativos ao uso do psicólogo, né? Fiquei sabendo, gente, vocês acreditam? Eu não sabia que psicanalista não precisa ter formação em psicologia. Nossa, será que sou burra? Eu não sabia disso, não. Mas sim, né? Então, a gente tem, sim, psiquiatra pode realizar o psicodiagnóstico, claro, né? Mas lembra que eu falei logo no começo da aula que para fazer um psicodiagnóstico não necessariamente você precisa usar um teste, né? Exatamente isso. Então, é por isso que outros profissionais da área da saúde podem realizar um psicodiagnóstico. Espera-se que seja bem feito. O psicólogo clínico, ali na sua atuação psicoterápica, também realiza psicodiagnóstico. Ou uma equipe multiprofissional, né? Quando é formada por psicólogo, psiquiatra, assistente social, etc. Mas, novamente, o instrumento, só quem pode ter contato e aplicar esse instrumento privativo é o psicólogo, ok? Inclusive, a avaliação psicológica é privativa do psicólogo. É porque o psicodiagnóstico, muitas vezes, gente, ele é voltado muito para uma questão patológica também, né? Então, é por isso que outros profissionais também podem realizá-lo. Agora, o passo a passo. Isso aqui a gente vai desvencilhar na disciplina inteira. A gente vai estudar cada um bem bonitinho, como é que faz, o que precisa, etc. Primeiro, saber os motivos da consulta, como eu falei, né? Perguntar a que você veio, por que você está aqui, quais são os seus objetivos, o que você espera, e a história de vida da pessoa, né? Inclusive, tem uma questão que é muito pertinente, que é a questão da anamnese, né? Que a gente precisa aplicar ou não. Não é obrigatório a aplicação da anamnese. Mas existe uma discussão que é a seguinte. Às vezes o que acontece é que a pessoa, quando ela procura o psicólogo, muitas vezes ela está em uma situação de sofrimento exacerbada, muito grande, que ela não está conseguindo suportar. E às vezes a gente fica naquela dúvida. Aplico ou não a anamnese? Faço ou não a entrevista aqui que eu estruturei? Aí vem novamente a palavrinha, depende do que da sua abordagem, depende do que a sua abordagem permite como técnica. Mas, né, quando eu estava no estágio, a professora Eliane, a gente tinha que fazer a anamnese, né, para deixar os dados no SAP. Porém, ela dizia que não, primeiro conversa com ele. Pergunta o que traz ele ali, se apresenta, né, fala que você é estagiária, etc. E depois deixa a pessoa falar. Porque se ela tá ali, se ela procurou ajuda, e olha que no SAP vocês sabem. Gente, como assim de novo? Meu Deus do céu. Google Meet, eu odeio você. Gente, última sala que a gente vai migrar, tá? Tá pra acabar, juro pra vocês. Ai, que tristeza. Imagina se isso fosse no presencial. Já pensou? Toda hora, todo mundo com as mochilinhas na... A gente correndo pra outra sala. As mochilinhas nas costas, todo mundo. Vamos lá, gente, corre. Vamos lá pra outra sala, gente. Rapidinho.
Eu até me perdi no que eu tava falando. Gente, o que eu tava falando antes de a gente migrar? Alguém A lê. professora Eliane, que ela falava pra vocês deixar eu falar. Isso, obrigada, Camila. Mas então, porque assim, o psicodiagnóstico não necessariamente, como eu falei, ele implica em uma psicoterapia, né? Mas se a pessoa procura ajuda profissional, e a gente sabe que existem aí os preconceitos contra a psicologia de procurar ajuda para falar de saúde mental, então se a pessoa procura é porque ela está em um estado de intenso sofrimento. Então imagina só que você tá lá no seu consultório, bonitinho, a pessoa chega chorando e você fala, não, peraí, por favor, seu nome completo, qual é a sua escolaridade? Gente, você quebrou ali completamente o enquadre, né? Psicanalítico. Você quebrou o enquadre da pessoa, você quebrou ali o ser dela, ela quebrou o que ela ia falar. Provavelmente quando ela for falar, o discurso dela não vai ser o mesmo que ela ia ter antes. Vai ser outra coisa completamente diferente. Talvez ela até esqueça qual era a demanda inicial dela. Então, né, às vezes o melhor com relação à anamnese é aplicá-la no final da sessão, né? Quando você já conversou com a pessoa, né? Ela já falou, já expôs ali os motivos que a levaram até ali. Inclusive, gente, para falar para vocês, muita gente faz as coisas conjuntas, né? Trabalha tanto com diagnóstico ou avaliação psicológica no geral, quanto com a psicoterapia. Então é por isso que muitas vezes a gente vê que tem psicólogos que a primeira sessão ele cobra mais caro, né? Não sei se vocês já tiveram contato com isso. Mas é justamente porque na primeira sessão ele vai talvez aplicar um instrumento, ele vai ali tentar compreender melhor as questões, tentar direcionar a psicoterapia para algum canto. Então, a gente tem que perceber qual é a melhor forma de fazer isso. Se a pessoa está em sofrimento constante, você não vai aplicar uma entrevista ali nela direcionada. Deixa a pessoa falar o que ela tem para falar. Deixa a pessoa expressar o que levou ela até ali, né? Então, vai fazer aí entender o histórico de vida, se a pessoa tem filhos, não, né? Às vezes tem algumas anamneses, gente, que até direcionam para você saber se a gravidez foi planejada, etc. Mas tem algumas coisas que a gente consegue captar em outros momentos, porque tem alguns assuntos que não são muito bacanas, a pessoa não consegue trazer isso de cara, né? A pessoa tá ali um processo novo que ela nunca teve antes, muitas vezes, desconfortável, conversando com uma pessoa que ela não conhece. Então, a gente tem que sempre observar qual o direcionamento da pessoa. Aí, depois que a gente pega essa demanda, essa queixa inicial, aí a gente faz a construção das possíveis hipóteses, o que pode ser, o que você pode estar aplicando para confirmar ou para refutar essas hipóteses. Aí você estrutura seu plano de avaliação, né? Aí, nesse momento, novamente, quando você conversou com a pessoa, ela falou por que ela tá ali, você conseguiu capturar aí a queixa principal, né, e conseguiu definir aí os objetivos ou suas hipóteses, aí que você vai elaborar esse plano, né? Se eu vou aplicar instrumento, não vou, qual técnica que eu vou usar? Ai, meu Deus. A gente vai falar de técnicas de aplicação familiares e para crianças também. Aí você vai direcionar, é um momento lúdico, é uma brincadeira, é através de história, é através de um teste projetivo de desenho, enfim. Aí você vai aplicar esses instrumentos, essas técnicas que você escolheu. Depois que você aplica, interpreta esses resultados, você vai fazer uma integração desses dados que você coletou através dos instrumentos e técnicas e dos dados da pessoa, do histórico de vida, da entrevista inicial, e vai conciliar isso com os objetivos. Aí você vai ver, né? Beleza, o que eu pensei no começo? Foi corroborado ou não? O direcionamento que eu pensava é esse mesmo ou é outra coisa? Aí você vai, a partir dessa conciliação de dados que você vai fazer. Aí depois você vai formular as conclusões, né? Quais são as potencialidades? É sempre bacana, gente, a gente fazer essa gangorrinha, tá? Você percebe que a pessoa ali, ela talvez tenha um diagnóstico que não seja muito bacana
para a visualização dela mesma, mas ao mesmo tempo você não vai ver só os aspectos que são negativos, você também vai olhar para os lados das possibilidades e potencialidades da pessoa que você coletou através dos instrumentos e técnicas, né? Então, é sempre balanceando para conseguir transmitir isso para a pessoa da melhor forma possível. Aí você vai comunicar o resultado e acabou o processo. Aí você vai direcionar a pessoa, se ela vai para um encaminhamento, se ela vai para um psiquiatra, se ela vai para um neurologista, ou se você vai direcionar ela para psicoterapia, enfim. Este é o passo a passo de um psicoterapia, mas de um psicodiagnóstico, tá? Pra gente realizar isso de forma bacana, lindinha, fofinha, que a pessoa esteja bem, que a pessoa não fique assustada com o que você vai falar para ela e para que seja embasado para si. Digamos que você elabora um psicodiagnóstico jurídico, né? E aí eles vierem perguntar para você como que você fez. Você precisa também direcionar o laudo, né? Normalmente o resultado do psicodiagnóstico é um laudo psicológico e você precisa dizer de onde que você está tirando. Eu decidi usar tal instrumento. Ok, com base em que você decidiu usar tal instrumento? Como foi que você optou? É porque é um instrumento de ansiedade. Ok, mas instrumentos de ansiedade tem trocentos. Por que você optou por este aqui exatamente, né? Então, é montar esse trajeto aí todinho, bonitinho, um atrás do outro, para você conseguir embasar a sua intervenção, ok? E aí, gente, tem atividade para semana que vem, mas eu acho que a gente vai fazer em sala, tá? Eu não vou passar atividade para vocês essa semana. A gente vai fazer em sala a atividade. O texto da aula que vem já está, já ia dizer no Siga, não é no Siga, é no Classroom. A gente vai montar uma entrevista psicológica e nós vamos montar conjuntamente essa entrevista. Então preparem papel e caneta, quem tiver no computador digita, e vamos fazer uma entrevista nossa para vocês se embasarem. É claro, né, que dependendo da instituição que vocês forem, vocês vão precisar, já vai ter um modelo pronto, mas por exemplo, né, para quem não sabe, eu tô trabalhando no SESI de manhã e eu sou meio que a primeira psicóloga de lá. Então, eles não têm estrutura nenhuma de anamnese, de entrevista, nada. E muitas vezes esse trabalho vai ser direcionado pra gente. Monta uma entrevista. Monta aí uma anamnese para você perguntar as coisas pro paciente. E a gente não vai falar só de entrevista na aula que vem. A gente vai falar do acolhimento inicial ao paciente, né? Como acolher essa demanda dele. Como deixar o paciente à vontade, de alguma forma, no início da sessão, nesse primeiro chegar. E o quão importante inclusive um dos textos que eu passei, é justamente destacando o quão importante é esse contato inicial, gente. Porque se o contato inicial for péssimo, você perdeu aquele paciente e provavelmente outros psicólogos também perderam ele, porque ele não vai mais querer voltar para o psicólogo depois da experiência que ele teve. Infelizmente, isso acontece muito mais do que a gente imagina. De a pessoa ir na primeira vez o psicólogo falou alguma coisa, fez alguma coisa que foi super bad, a pessoa nunca mais vai querer ir no psicólogo na vida dela. Então, quão importante é essa primeira impressão, né? Beatriz e Emanuele não vieram, né? O John também não. E a Valdiane também não. Então, gente, é isto por hoje, tá? Vamos dar uma descansadinha, fazer as atividades atrasadas, ler os conteúdos aí que estão faltando. Obrigada novamente pelos trabalhos de vocês. Eu vou publicá-los. Vou ver aí com o presidente do CAPSI para ver como é que a gente pode estar fazendo, se seria possível. Senão eu vou postar nas minhas redes sociais, se vocês deixarem. Então é isso por hoje, gente. Beijos, nos vemos na semana que vem. Espero que tenha sido produtivo para vocês a aula de hoje, tá bom? Tchau, tchau, até!